Olá, alunos do sétimo ano do Romão Sampaio. Hoje é terça-feira e vamos estudar matemática. Então, para isso, pessoal, abram seus livros na página 195 para darmos início à aula de hoje, certo? Que no caso aí é os triângulos. Nossa aula de hoje tem como objetivo diferenciar os triângulos por sua classificação, ver seus elementos, ver também que os triângulos têm uma aplicação prática no dia a dia e construir triângulos. Então vamos lá. Temos aqui um exemplo de um triângulo. Nesse triângulo nós temos aqui os seus elementos, que no caso é os vértices A, B e C. Observe que os vértices são sempre escritos em letras maiúsculas, certo, pessoal? Temos também os lados, o lado AB, BC e AC. Observe que os lados são sempre escritos dessa forma aqui, olha, como segmento de reta, certo? Sempre com uma barrinha em cima. Temos também os ângulos internos e externos. Ângulo interno A, B e C, ângulo externo D, E e F. Observe que os ângulos internos e externos são sempre escritos com letras minúsculas e com esse acentinho aí em cima. Olha, vamos agora ver aqui a questão de lado oposto a ângulo, certo? Lado oposto a ângulo. Nós temos aqui, por exemplo, o lado AB. Este lado AB, ele é oposto a qual ângulo? Ao ângulo C. Temos aqui também o lado BC, que é oposto a qual ângulo? Ao ângulo A. E temos também o lado AC, que é oposto ao ângulo B, certo? Então, é bom saber qual lado é oposto a qual ângulo, certo? Pessoal, agora vamos à classificação dos triângulos quanto aos lados e classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Primeiro vamos ver a classificação quanto aos lados. Os triângulos quanto aos lados são classificados como equilátero. Quando é que ele é equilátero? Quando possui todos os lados iguais, com as mesmas medidas, tá certo? Exemplo, aqui embaixo, temos aqui um exemplo de um triângulo equilátero. Lado B, lado C e lado A são iguais, mesma medida, certo? Então, esse termo aqui é um triângulo equilátero porque tem todos os lados iguais. Quando é que o triângulo ele é isósceles? Então, um triângulo ele é isósceles quando? Quando ele tem pelo menos dois lados com as mesmas medidas, tá certo? De comprimento. Temos aqui embaixo um exemplo. Olhe bem aqui. No caso, temos aqui dois lados iguais, o lado F e o lado E são iguais. No caso, esse triângulo aí é um triângulo isósceles, certo? Observe que todo triângulo equilátero ele é isósceles, porque também os equiláteros têm pelo menos dois lados iguais, né? Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, ok? Então vamos aqui ver aqui por fim classificação quanto aos lados, triângulos escalenos, ok? Quando é que o triângulo ele é escaleno? Ele é escaleno quando possui todos os lados com medidas de comprimentos diferentes, ou seja, nenhum lado é igual ao outro. Temos aqui esse triângulo aqui escaleno, porque o lado I não é igual ao lado H, que também não é igual ao lado G. São lados diferentes. Então, quanto ao lado, os triângulos podem ser classificados como equilátero, escaleno, isósceles e escaleno, ok? Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser classificados como triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. Triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, certo? Esses três tipos de triângulos aí. O que é isso, professor? Bem, vamos ver aqui. Quando é que o triângulo ele é acutângulo? Quando todos os ângulos internos não medem mais que
90 graus. São todos menos que 90 graus. Como assim? Nenhum ângulo pode ter 100 graus, 91 graus. São todos ângulos menores do que 90 graus, certo? Por exemplo, aqui poderia vir 70. Opa, peraí. Aqui poderia vir 60 graus aqui. Poderia vir aqui 50 graus. E aqui poderia vir, no caso, para completar, 70 graus, ok? Deixa eu voltar aqui. Poderia vir assim, poderia vir 60 graus, 70 graus e aqui poderia vir, no caso, 50 graus, certo? Então aqui, esse triângulo aqui, ele é um triângulo, no caso, acutângulo, porque tem todos os ângulos internos menores que 90 graus. Quando é que o triângulo ele é retângulo? O triângulo ele é retângulo quando tem um ângulo reto. O que é isso? Com 90 graus. Esse ângulo aqui é reto, logo o triângulo ABC é um triângulo retângulo, certo? Quando é que o triângulo ele é obtusângulo? Ele é obtusângulo, pessoal, quando tem um ângulo maior do que 90 graus, ok? Então esse ângulo aqui, olha, o G, que é grandão, ele é maior do que 90 graus. Então o triângulo HGI é um triângulo aí que ele é um triângulo obtusângulo. Então, pessoal, temos aí a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, podem ser acutângulo, retângulo e obtusângulo, certo, pessoal? Gravem esses nomes aí e façam as suas devidas distinções, tá certo? Nessa parte aqui, fala sobre a flexibilidade dos outros polígonos em relação ao triângulo. O triângulo é o único que é mais flexível. Você consegue achatar facilmente, por exemplo, um quadrado. Olha bem aí, ó, o quadrilátero. Ele amassou aqui o quadrilátero e ficou tipo um losango, não é isso? Ok, então, e com hexágono também, ó, ele amassou aqui, fez uma pressão e ele ficou tipo achatado como está aqui, certo? Então, no caso, o triângulo não sofre isso. O triângulo é o único polígono que tem essa dureza, ele não é flexível, certo? Ó, observe que ele tentou amassar e o triângulo permaneceu da mesma forma. E isso aí tem uma aplicação muito prática no dia a dia. Observe a torre aqui, a Torre Eiffel, né? Ela é feita por vários triângulozinhos. Por quê? Porque esses triângulos vão dar à estrutura da torre mais resistência, certo? Mais estabilidade. Observe também aqui esse galpão. O teto feito com estrutura de metal tem como triângulos aí amarrando, certo? Porque os triângulos, você pode ver que eles têm uma certa resistência, né? uma certa estabilidade. Vamos aqui à construção dos triângulos. Os triângulos podem ser construídos dessa forma aqui. Puxa-se aqui, no caso, o segmento de reta, segmento AB, certo? Depois, o que é que se faz? Podemos depois trapega com um compasso, colocar uma das pontas do compasso no lado A e fazer uma curva do outro lado. Da mesma forma, com o outro lado com outro ponto do triângulo do segmento de reta, o segmento B, põe uma ponta do compasso nesse ponto aí, ponto B, e faz aí, no caso, uma outra curva. Observe que nós temos aqui o encontro das curvas, que deu origem ao ponto C. Esse ponto C aqui, né? Você cria dois segmentos de retas ligando ao ponto A e ao ponto B, ao vértice A e vértice B, fazendo aí um triângulo, certo? Então veja isso aí no livro de vocês, que não é nada difícil. Tem aqui um pequeno fluxograma mostrando como se construir um triângulo. Eu não vou cobrar isso para vocês, certo? Porque no caso precisa ter compasso e eu sei que muitos não tem. Vamos dar continuidade. Condições de existência de um triângulo. Pessoal, tenho aqui esses 3 pedaços de
de madeira aqui e quero mostrar a vocês que nem sempre é possível montar um triângulo, certo? Que no caso aí é uma condição de existência necessária. Observe aqui, ó, se eu juntar esse lado maior com este aqui e este, não montei o triângulo. Por quê? Porque faltou esse espaço aqui, faltou esse comprimento aqui. Logo, esses dois lados deveriam ser juntos, deveria ser maior do que esse aqui, não é isso? Então sempre é assim, em um triângulo, dois lados sempre tem medidas maiores, juntando os dois, são maiores do que o outro lado, certo? Então essa é uma condição de existência. Dois lados de um triângulo juntos medem maior comprimento do que o outro lado. Estamos chegando ao fim de mais uma aula de matemática. Fica para vocês, pessoal, o exercício que eu vou indicar no grupo. Ok, pessoal? Boa tarde e até a próxima aula. Estarei em casa.